Bem-vindos à nossa live de quarta-feira, em clima de São João, porque hoje o tema é quase uma promessa de pular fogueira. Afinal de contas, quem é que não está procurando aí? Em algum momento da vida, todo mundo vai pensar em comprar a casa própria, o apartamento próprio. E o tema da live de hoje é sobre como se preparar para a compra do primeiro imóvel. E em clima de São João, é claro. Boa noite, Xoxete Power! Só o poder aqui. Então, para quem está se preparando, quem pensa, quem sonha em comprar o primeiro imóvel, hoje a gente vai bater assim um passo a passo do quais são os documentos necessários, o que você precisa fazer, como você tem que se organizar para ir ao banco e se preparar para assinar o seu contrato do seu imóvel, né? Em que momento que você vai procurar. Então, tudo isso a gente vai hoje falar nessa live, beleza? Você pode usar as caixas de perguntas e também você pode aí aproveitar para compartilhar aí com seus amigos, né? Manda para os seus amigos que estão pensando em sair do aluguel, em comprar a casa própria, apartamento próprio, quem sabe comprar um terreno, né? E financiar a obra, que tem muita gente que também está optando por essa modalidade. Então já manda aí, pega papel e caneta, porque eu vou dar os detalhes todinhos do documento, de tudo que você tem que fazer, tá? Já se organiza aí. Vou baixar mais um pouquinho o som para a gente poder falar melhor. Eu tô sentindo falta de ir num São João. Não sei vocês aí na cidade de vocês, onde você tá, se o São João tá sendo bacana. Mas aqui, por causa da pandemia, São João só online mesmo. E as comidas, né? As comidas de festa junina que eu gosto mais. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o documento para você financiar um imóvel não é nenhum documento que a gente não tenha, tá? Não é nenhum documento que vão te pedir, o banco não te exige nenhum documento que não seja os teus documentos pessoais, tá? Então a primeira coisa, o primeiro documento que você tem que ter, que muita gente às vezes perde, né? Depois que pega a sua identidade, perde o registro de nascimento. Tem muita gente que pena para comprar um imóvel, já atendi muitos clientes que tiveram dificuldade para arrumar o registro de nascimento. Então você já prepara o seu registro de nascimento se você for solteiro. Se você for casado, você vai usar a certidão de casamento, porque a gente só tem certidão de nascimento até o dia que casa no civil. Depois que casa no civil, o casal só tem um documento, que é o registro de casamento, a certidão de casamento. E quem é viúvo, solteiro, divorciado, também é a certidão de casamento com o divórcio averbado, tudo bonitinho, tá, gente? Então, próximo documento, a identidade. Se você não tiver identidade, pode ser a carteira de habilitação ou a carteira do conselho, se você for um profissional liberal, né? Pode ser a carteira da Ordem dos Advogados, a carteira de médico. Tudo isso você pode usar para comprovar a sua identificação. Tem que ser um documento com foto e com validade, tá? Então, se você for usar a carteira de habilitação, ela tem que estar com a validade ok. O segundo documento, terceiro documento, afinal, é o comprovante de residência, tá? Aí tem que prestar atenção no detalhe. Se você for usar o FGTS, tá? Na compra do seu financiamento, você tem que ter um comprovante de residência no seu nome do mês atual. Não pode ser um comprovante de residência do ano passado, tem que ser do mês atual. Então, um exemplo, uma pessoa que mora numa cidade, trabalha numa cidade, como por exemplo o pessoal que trabalha em Trombetas, na mineração, compra imóvel em Santarém e quer usar o FGTS. Pode? Pode financiar o imóvel, pode usar o FGTS, mas tem que ter um comprovante de residência de pelo menos um ano que você mora na cidade aonde você quer comprar o imóvel, tá? E esse comprovante de residência pode ser a conta de luz, conta de água, conta de telefone, aquelas correspondências que chegam pelo correio de cartão de crédito, cartão de loja. Então, todos esses documentos que você recebe pelo correio, você pode usar para comprovar a sua residência quando você for financiar o seu imóvel, tá? Boa noite, doutora Richel, um beijo, querida. Rose, Giovanni, Ander, todas
todas as pessoas especiais que estão aqui online hoje comigo. Então, na compra do primeiro imóvel, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sua documentação. Já pegou a certidão de nascimento, aí o documento de identificação, que pode ser esses que eu já falei, identidade, as carteiras de trabalho também. A carteira de trabalho também pode servir, tá? E o comprovante de residência, que tem que ser no seu nome, mês atual, tá? Terceiro documento. Boa noite, Giovanni Nassi, tudo bem? Terceiro documento, gente, que o banco pede para você comprovar lá, para você fazer o seu financiamento, é o comprovante de renda, tá? Para quem trabalha carteira assinada, são os 3 últimos contra-cheques, tá? Tem banco que só pede um, o último, o atual. Tem banco que pede os 3 últimos, né? O comprovante de rendimento, no caso o contra-cheque, para quem é concursado, também vai ter que apresentar o contra-cheque, tá? E para quem é contratado, por exemplo, eu não sou concursado, eu trabalho na prefeitura, eu trabalho numa escola, eu sou contratado. Então, você apresenta o seu contrato de trabalho junto com o seu contra-cheque, tá bom? E para quem é autônomo, o banco só aceita a declaração de imposto de renda pessoa física, tá? Inclusive, a gente ainda tá no período, quem não fez ainda dá tempo de fazer. Então, você que é autônomo, que tem vontade de comprar um imóvel, financiar uma obra, financiar uma reforma, uma ampliação do seu espaço de trabalho, e você quer fazer um ponto comercial, digamos, na frente da sua casa, você pode financiar a construção desse ponto comercial na frente da sua casa. Se você é autônomo, você comprova a sua renda aí através da declaração de imposto de renda. Tem muita gente que tem receio de fazer a declaração de imposto de renda porque não quer pagar o imposto, tá? Mas eu quero dizer para você que, dependendo da sua situação, muitas vezes você só paga o serviço do contador, que é 150, 100, 250, depende do contador aí para fazer o serviço, tá? E como já passou do período, hoje você ainda pode fazer a sua declaração de imposto de renda. Você vai pagar uma multa aí de mais ou menos R$150 e vai fazer a sua declaração. Isso é muito importante para quem é autônomo poder comprovar o seu rendimento, tá? Porque antes o banco aceitava olerite e tal, mas havia muita maracutaia aí de contador que fazia olerite na doida aí. E aí o banco não aceita mais olerite, nem aquele prolabore, né? Decore, o banco já está meio assim, desconfiado. Então, a declaração de imposto de renda é o comprovante de renda do autônomo, tá? O quarto documento que você vai ter que levar pro banco, se você for usar o FGTS, é um extrato atualizado do seu saldo atual. Quem que pode usar o FGTS, gente? Quem já trabalhou 3 anos de carteira assinada, se você já trabalhou 3 anos de carteira assinada, independente se for os 3 anos todos numa mesma empresa, ou um ano numa, um ano numa outra empresa, um ano numa outra empresa, você pode usar o saldo atual do seu FGTS na compra do seu imóvel, tá? Então, se tiver R$1.000 lá e você quiser usar, você pode, tá? Não é muita coisa, mas ajuda, né? Qualquer valor ajuda, enfim. Vamos lá. E são só esses os documentos, tá vendo? Não é nada, não tem nada de extraordinário, digamos assim, não tem nada difícil, porque as pessoas, muitas pessoas, não só em Santarém, mas em todo o Brasil, têm condições de obter um crédito imobiliário, só que elas não tentam, porque elas acham que é muito difícil, que é muito burocrático e talvez elas não tenham a documentação necessária. Então, essa live ela tem o objetivo, foram os seguidores que escolheram esse tema, que era como se organizar para a compra do primeiro imóvel, porque a gente sabe que tem muita gente que paga um aluguel de R$1.500, paga um aluguel de R$2.500, paga um aluguel de R$1.000, e hoje a gente tem, se você está em Santarém, hoje a gente tem imóvel em Santarém que a parcela fica R$900, 800 e poucos reais. Então, assim, muitas vezes você está pagando um aluguel e você poderia estar pagando a parcela da sua casa. Só que para isso você tem que se organizar. Primeiro passo, a documentação. Você tem que estar com a sua documentação atualizada, tá? E o segundo passo é você não ter restrições no seu CPF. Uma das grandes
Um dos maiores impedimentos das pessoas conseguirem a aprovação do crédito é o nome sujo, CPF sujo, tem restrição. Tem restrições que o banco faz vista grossa, tá? Quando é restrição assim pequena, eles até chegam a aprovar. Eu já tive clientes que tiveram problemas no CPF e conseguiram a aprovação do financiamento. E tem banco que não aprova. O Giovanni tá perguntando, tendo um bom relacionamento com o banco, é possível conseguir o financiamento sendo autônomo? Com certeza, tá? Com certeza, se você tem um bom relacionamento com o banco, tem banco, principalmente os bancos privados, tá? Que ele já te oferece o crédito pelo seu relacionamento, você nem precisa comprovar renda. Você já tem um limite para aprovado. Itaú, Bradesco, Santander fazem isso, tá? Mas se você tem um bom relacionamento com o banco, independente de você, por exemplo, eu não tenho uma conta na Caixa, mas eu sou autônomo e eu faço declaração de imposto de renda, mas a minha movimentação é no Bradesco, mas os juros melhor tá da Caixa, eu quero fazer lá. Eu posso? Pode. Pega essa declaração de imposto de renda, pega a sua documentação e faz a aprovação do seu cadastro no banco. Ah, mas eu tenho que ir no banco. Se você não quiser ir no banco fazer a aprovação do seu crédito, você pode procurar uma imobiliária. Tem algumas que fazem, tá, gente? Ou um corretor de imóveis. Aí em Santarém, se vocês estão em Santarém, não sei onde é que o pessoal tá, a maioria, mas em Santarém eu posso dizer para vocês que se vocês procurarem o João Andrade, a Tassiana, a Jaliane Lira, que são os meus parceiros nos negócios aí em Santarém, eles mesmos pegam a tua documentação e fazem a aprovação do teu crédito, tá? Depois do resultado da aprovação do teu crédito, você pode sair para procurar o imóvel ou então fazer o projeto de construção se você já tem um terreno, porque a Caixa e o Bradesco fazem construção, compra de terreno e construção, financiamento. Tá em Santarém, Rose? Um beijo para todo mundo que tá em Santarém. Tô com muita saudade de Santarém. Ontem foi aniversário de Santarém, né? Ai, tantas fotos lindas, fiquei emocionada. Morro de saudade, de todo mundo. E eu vou para ir para Santarém em breve. Acho que agora até julho eu devo estar indo aí em Santarém para atender alguns clientes e fazer alguns negócios legais aí. Então vamos lá, voltar para o tema. Então, se você quer, digamos, financiar num banco e você não tem um relacionamento com esse banco, mas você gostou da proposta, isso não é impedimento, tá, gente? Você não precisa ter um relacionamento com o banco para solicitar um crédito de financiamento imobiliário. Você precisa ter a sua documentação organizada, não ter restrição no CPF, ter um comprovante de renda e ter os seus documentos pessoais. Você tendo tudo isso organizado, você pode escolher o banco, independente de você ter tido conta nesse banco alguma vez ou não. É claro que quando você vai num banco onde você já tem um relacionamento, às vezes a aprovação é mais rápida. Mas o quanto tempo mais ou menos leva para uma aprovação? Se a gente entrega a documentação redondinha, bonitinha, sem nenhuma restrição, tudo certinho, no outro dia, 3 dias no máximo, já está aprovado, tá? Se falta alguma documentação, aí a gente solicita para você, você entrega no escritório ou manda escaneado, e aí por isso que às vezes demora a aprovação, mas quando tá tudo redondinho, a aprovação é rápida. Beleza? O segundo passo, o terceiro passo, depois que você já tiver com a aprovação do seu crédito, você já souber quanto você tem de crédito para financiamento, lembre que o banco não financia 100%, não está financiando 100%. Parece não, já é fato, tá? A Caixa Econômica está fazendo um experimento em algumas cidades financiando 100% do valor do imóvel. Então, muitas pessoas deixam de comprar o imóvel, tem até uma renda bacana, não tem restrição, mas não tem o dinheiro da entrada, que corresponde aí a 20%, 10%, dependendo do banco. Aí em Santarém, o Banpará financia 90% do valor do imóvel. Então, você tem que ter os 10%, que é a entrada, você tem que ter na conta, você tem que ter um recurso próprio, entende? Uma poupança, um FGTS. Esses 10%, esses 20% que a gente chama, que o banco não financia, é o que a gente chama de entrada. Então, essa entrada você tem que ter. Se Deus abençoar isso e a Caixa Econômica começar a financiar 100% do valor dos imóveis, porque já aconteceu ali em 2012, 2011, a Caixa financiava 100% para funcionário público federal, tá? E muitos professores da UFOP, inclusive, compraram
comigo na época, porque era 100% financiado. Isso era muito legal, porque dava a oportunidade de muita gente comprar o imóvel, porque o valor da parcela ficava quase a mesma coisa do valor de um aluguel, por exemplo, né? E aí tem muita gente que fala assim, mas vou pagar 2 imóveis, tem os juros, tem não sei o quê. Só que se você morar de aluguel, você vai pagar do mesmo jeito aquele valor todo mês e você não tá pagando uma coisa que é sua, né? Você não tá pagando também, você tá correndo o risco de a qualquer momento você ter que se mudar, você não pode fazer nada na casa. Eu já morei de aluguel há muitos anos e uma das coisas que mais me entristecia em morar de aluguel era que muitas vezes eu queria colocar um papel de parede, colocar uma coisa legal, uma coisa bacana, pintar, e não pode, porque tudo você tem que pedir autorização para o dono e no final você tem que arrancar tudo para devolver o imóvel conforme você alugou, né? Senão você é penalizado. Às vezes tem proprietário que é legal, né? Que aceita você fazer o que você quiser no imóvel, mas tem gente que não é muito bacana, não. Então é interessante você pensar nessa possibilidade. Você hoje está pagando aluguel aí de 1.000, 1.500, 2.500, vale a pena você fazer aí uma análise se não é a mais interessante para você financiar um imóvel. Para isso você precisa ter a documentação organizada, não ter restrição no CPF e ter o valor da entrada, tá bom? O quarto passo é sair na busca. Já tem o dinheiro da entrada, já tem o dinheiro, o crédito do imóvel, já tá bonitinho, redondinho. Cai em campo, pesquisa, cara. Pesquisa, não faz compra na emoção. Escolhe com calma, não te apressa. Visita. Uma das coisas que eu sempre falo assim para os meus clientes, quando eu sei que são o primeiro imóvel, as pessoas não têm experiência às vezes na escolha do imóvel, eu digo para a pessoa, né, olha, vai e analisa se essa região te atende no que tu precisa, quem tem filhos, se tem escola próxima, se tem parada de ônibus, se tem farmácia, entendeu? Conhece o entorno, vai várias vezes no imóvel antes de fechar negócio, para você saber como que é aquela vizinhança. No domingo, por exemplo, vai lá no domingo, dá uma olhadinha no bairro para ver se não tem um vizinho que põe o som a todo volume, tira a tua paz no domingo, né? Se não é muito escuro à noite, ainda mais para quem trabalha, estuda à noite, vai chegar sozinho em casa de noite, né? Sempre bom dar uma olhada, para depois que você não fechar o negócio, você não ficar frustrado, tá? Então, claro que você quer sair do aluguel e às vezes não tem muita opção, né? E você acaba se limitando àquelas opções que você viu ali, mas eu acho que é muito importante que você atente para esses detalhes, né? O potencial de valorização daquela região, porque o que acontece quando você está comprando o primeiro imóvel? Você é muito influenciado pela questão da distância. Mas o imóvel que eu posso comprar é lá no Jaderlândia e é longe do centro e tal. Cara, esse imóvel que você vai comprar é o primeiro. Ele não precisa ser para o resto da sua vida. Se você tem condições hoje de comprar um Vila Bela, se você tem condições hoje de comprar alguma coisa num bairro mais distante, compra, vai pagando, vai morar lá. Daqui a um tempo, quando valorizar, tu vende e compra um mais próximo da região onde tu queres morar. Você não é obrigado a ficar com o imóvel para sempre. Outra coisa que as pessoas não sabem, se você compra um imóvel financiado e daqui 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos você decidir vender e você ainda tiver débito no financiamento, você pode vender o imóvel. Você não é obrigado a ficar com o imóvel até o final do financiamento. Você pode passar esse imóvel para frente. Se ele valorizou, você vai receber essa diferença do que você já pagou, mais o percentual de valorização, né? E você pode, inclusive, vender financiado também para outra pessoa, porque aí a pessoa vai lá no banco, faz o cadastro dela, aprova, quer comprar o seu imóvel, ainda tem um resíduo, um saldo lá, o banco paga e essa pessoa fica pagando para o banco. Entendeu? Se forem bancos diferentes também não tem problema nenhum. Porque muita gente pensa assim, eu vou comprar lá num imóvel mais distante, mas não era meu sonho morar lá. Mas tudo tem um início. E você não precisa começar do 8, do 9, do 10. Começa do 0, começa do 1. Compra uma coisinha mais barata que dá no teu bolso, que dá para te pagar a tua parcela. E depois tu compra outro maior, aumenta ou muda de bairro e assim vai. Saiu para procurar o imóvel, escolheu o imóvel, bonitinho ali, gostei, é esse aqui, Hilda.
Vamos fechar, beleza. Nós vamos fazer o primeiro contrato, que é a promessa de compra e venda. Esse primeiro contrato é um contrato particular, que você vai assinar junto com o corretor, junto com o vendedor, e você vai, nesse momento, depois que você assina o contrato de promessa de compra e venda, você vai pagar a entrada. Para quem você paga a entrada? Para o vendedor, tá? Essa entrada você não paga no banco, você não paga para mim, você paga para o vendedor, tá? E aí depois a gente vai pegar o documento do imóvel, juntar com o seu cadastro que já está aprovado no banco, e o banco vai fazer essa junção e você vai assinar um segundo contrato, que é equivalente a uma escritura pública de compra e venda, porque o contrato de financiamento de imóvel do banco, ele tem fé pública, entende? Então, o mesmo peso que uma escritura pública de compra e venda. Aí, o que vai acontecer? Assinou lá no... já ia pulando uma parte. Você não vai assinar o contrato primeiro. Você assina o contrato particular de compra e venda do imóvel, aí você vai pagar a avaliação do imóvel. Isso aí muita gente não sabe, tá? Tem banco que inclui lá no financiamento a avaliação do imóvel, tem banco que não. Então, o valor da avaliação, ele fica ali entre R$ 2.800 a R$ 3.100. Esse é o valor de uma avaliação do imóvel. Quem que paga? O comprador paga essa avaliação do imóvel, tá? Então, você paga lá no banco, né? Bonitinho. E depois que a avaliação do imóvel é feita, porque quem é que avalia o imóvel? O banco. O engenheiro do banco vai lá no seu imóvel, no imóvel que você quer comprar, e faz uma avaliação para ver se está dentro do valor de mercado mesmo, se não tem nenhuma maracutaia, né? E aí, fez a avaliação do imóvel, aí sim você vai assinar o contrato com o banco. Depois que assinou o contrato com o banco, que é esse que tem fé pública, que equivale a uma escritura pública de compra e venda, você vai pegar esse contrato, reconhecer todas as assinaturas, e nós vamos fazer, o seu corretor, a imobiliária, quem estiver negociando para você, vai fazer a transferência desse imóvel para o seu nome. Aí você tem que ter, olha, uma graninha aí que é para pagar os impostos de transmissão do imóvel para o seu nome. Quais são esses impostos? Você vai pagar a taxa de serviço de transferência, tá? Você vai pagar... A taxa de serviço de transferência, gente, ela depende de quem está fazendo o serviço. Cada corretor, cada imobiliária pode adequar a taxa de serviço, mas ela tem um limite de R$ 2.500, tá? Então, R$ 2.500 é o máximo. Tem imobiliária que cobra 1.000, tem imobiliária que cobra 1.500, tem imobiliária que cobra 2.000. Mas é entre 1.000 e 2.500 essa taxa de serviço, de transferência do imóvel. Depois você vai pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é 2% do valor do imóvel se for à vista, e se for financiamento é 1% sobre o financiamento e 2% sobre o valor da entrada, tá? Você paga. Então, você vai pagar um percentual de 1% sobre o valor do financiamento e 2% sobre o valor da entrada para a prefeitura municipal. É ela quem recolhe esse imposto. Aí você, depois de feita a transferência do IPTU, tudo bonitinho, recolhido o imposto TBI, retirada a certidão de TBI, vai para o cartório para ser lavrado o registro. Então, todo imóvel tem uma certidão de matrícula, igual como a gente tem a certidão de nascimento, o imóvel também tem o registro de matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, nesse registro vai constar o financiamento que você está comprando, aquela casa, parará, parará, e aí o imóvel vai para o seu nome, tá? Quando sai de lá esse registro, a gente devolve lá para o banco a via do registro, dá uma via para você, né? Você fica com uma via do contrato, você fica com todas as... Você recebe, né? Você recebe um dossiê de tudo que você pagou, é para você receber um dossiêzinho ali bem bacaninha montado com todos os documentos que você pagou relativos à compra do seu imóvel. E só depois que a gente apresenta esse registro com o imóvel já no seu nome, no banco, é que o vendedor recebe la plata, a bufunfa cai na conta que ele indicou. Então, se você também é um vendedor de imóvel, se é o primeiro imóvel que você vai vender através de financiamento, você já fica sabendo que no início você recebe os 10%, 20% da entrada, que seja, e quando termina o processo de transferência do imóvel após a assinatura no banco, é que você recebe a grana do imóvel, da venda do imóvel, do financiamento, a parte do financiamento. Beleza, gente?
Perguntas, dúvidas, quem tem dúvidas, perguntas, fique à vontade. Esse é o momento. A live vai ficar salva para quem perdeu o início poder assistir depois. Eu falei aqui sobre documentação, sobre o que é analisado no seu CPF, como você pode comprovar a sua renda para conseguir um financiamento imobiliário e sair desse aluguel. Dá adeus para esse aluguel. Se você tem muita grana e tem uma grana guardada e quiser comprar à vista, tá? Só para esclarecer, esse é o primeiro imóvel, mas você vai comprar à vista, você guardou dinheiro aí, você é um cara ligado, uma mulher ligada, no futuro você tem uma grana, você vai comprar o seu imóvel à vista, a única coisa que você vai fazer é assinar o recibo de compra e venda, né? Porque contrato de compra e venda, você vai fazer a escritura pública e o registro. Essas despesas com ITBI você também vai ter. A taxa de serviço para transferência do imóvel você também vai ter, tá? A única diferença entre uma compra à vista e uma compra financiada é que na compra à vista você não paga a avaliação do imóvel, tá? Mas você paga os impostos de transferência do imóvel para o seu nome, cartório, tudo bonitinho, tá? E depois o imóvel tá no seu nome. Se você for comprar à vista, não deixe de fazer a transferência para o seu nome. Ou então, pelo menos, pegar uma procuração pública irrevogável e irretratável em benefício próprio para você garantir que o imóvel vai ser seu mesmo. Porque tem muita gente que compra imóvel à vista, terreno, casa, apartamento, compra e não transfere para o seu nome porque não quer pagar os impostos, não quer pagar o serviço, não quer pagar o cartório. Isso é um risco muito grande, tá, gente? Porque se de repente acontece alguma coisa com a outra parte, você dança, tá? Então é muito importante se organizar financeiramente. Pense, se você, eu tô com dívida agora, não tenho nenhum centavo guardado agora, mas pensa, em algum momento você tem que começar. Você tem que começar a guardar esse dinheiro. Faz uma poupança, vai aplicando. Se não entende nada de aplicação, pesquisa aí no YouTube, que tem muito canal com conteúdo bacana, ensinando as pessoas a fazerem aplicações que não envolve risco, né? Tem muita gente que pensa que a aplicação é só que para investir no mercado futuro, alguma coisa assim, você precisa estar todo tempo se arriscando. E não, tem algumas modalidades do Tesouro Direto, por exemplo, alguns produtos que você pode comprar e rende melhor do que a poupança e você pode retirar no momento que você precisar. Então, se você quiser guardar dinheiro dessa forma, né, você vai guardando, quando vê tem o dinheiro. Só que se você precisa começar, né? Você precisa começar em algum momento para guardar essa grana para você sair do aluguel. Porque realmente é difícil, pagando aluguel e pagando despesas, você guardar dinheiro, é difícil. Mas em algum momento você tem que começar. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai conseguir alcançar o seu objetivo, beleza? Ninguém tem dúvidas? Expliquei bem a professora, né? A professora explicou bem. Então, se ninguém tem dúvida, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio assistir hoje. Dizer para vocês que quarta-feira que vem a gente vai ter outra live. Toda quarta-feira eu vou fazer uma live e você vai escolher o tema novamente lá nos stories, tá bom? Beijo para vocês e vou aumentar o meu som aqui porque eu tô só curtindo um São João básico, de casa mesmo. Beijo para vocês, gente. Até quarta que vem.